Meu amigo corredor, fala minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do PE Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, a gente está aqui para falar de coisa séria, e não é a TechPix, é sobre maratona. Cadê você, mulher, que você está toda pretinha e não estou falando da nossa cor, né? Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde para quem está ouvindo. Então, a gente não é exemplo de muita coisa. A gente não é exemplo para nada. Então, faça o que a gente diz, mas não faça o que a gente faz. Então, para falar de uma coisa séria, como a maratona, a gente leva muito a sério, apesar de que quem vê o Washington diz, não, é brincadeira, mas ele também leva. Lá no coraçãozinho dele, ele leva. Então, a gente trouxe quem entende o assunto para a gente tirar as dúvidas. Maratona do Rio está chegando, a gente tem um grande ciclo de maratona vindo por aí para tudo quanto é jeito no Nordeste. Vamos se preparar, preparem suas dúvidas, botem o dedinho para funcionar para perguntar tudo que vocês quiserem. Meu velho, o bicho está pegando. É considerado por muitos corredores como o desafio supremo no mundo das corridas. Encarar os temíveis 42 quilômetros realmente é uma condição para poucos. Tem gente que até tenta, mas tenta da forma errada. Então, a gente trouxe aqui um cara muito especial, o professor Felipe Silva, também conhecido nas redes sociais como Corre Felipe. Ele é treinador, ele é atleta dos bons, ele é um cara gente fina, é bonito, joga bola, bate bola e dança, e está aqui com a gente para contar tudo sobre isso, cara. Afinal, maratona é legal. Muita gente quer fazer, é o sonho de muito corredor que já fez os 5 quilômetros e já tá pensando na maratona e às vezes nem sabe o buraco que tá entrando, né, Felipe? Como é que é essa brincadeira aí? Primeiramente, seja muito bem-vindo, né, velho? Muito obrigado aí pela sua presença aqui. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer imenso estar participando aqui com vocês. Agradecer a todo mundo e falar do que eu mais gosto, que falar de corrida, falar de maratona, falar desse esporte maravilhoso que a gente sabe que está crescendo muito aqui no Nordeste. O calendário está só começando. E eu digo, é um portal para uma nova vida. Correr uma maratona não é só você fazer uma prova, é se tornar maratonista. E se tornar maratonista, você pode considerar que é você entrar num outro estágio da sua vida. Depois de uma maratona, depois de uma linha de chegada de uma maratona, ninguém é igual. Eu acredito assim, em tudo, ninguém é igual da linha de largada, da linha de chegada de uma maratona. Na verdade, desde o momento que você decide fazer a maratona, tudo muda, é como se você tivesse engravidado. É um filho que vai nascer, é algo surreal, vai ser muito bacana estar batendo esse papo com vocês sobre esses 42 quilômetros, essa prova tão maravilhosa. Lidiane, você lembra, por acaso, quando é que você tirou na cabeça assim da cachola e falou, eu vou fazer uma maratona? Eu lembro exatamente do meu, mas eu quero lembrar do seu. Quero saber do seu, na verdade, né? Se é que você me disse alguma vez na vida. Eu acho que a maratona, para quem corre, ela é um processo natural. Eu acredito que isso vem evoluindo com a ideia de quem está correndo. Pelo menos é o que eu escuto muito e foi o que aconteceu comigo. Eu acho que quem corre 5 quilômetros e termina os 5 quilômetros pela primeira vez, duvido que pense, agora eu vou para a maratona. Porque aquela distância foi a maratona para ele. Os 5 quilômetros foi um grande desafio para quem estava caminhando. Você não pensa disso de agora, é uma ideia que vai maturando, que vai coçando. E se a gente aumentar para 10? E de repente, eu acho que foi no momento que eu terminei meus primeiros 21. Quando eu fiz completo, foi na meia do sol, porque eu gosto assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Escute os profissionais que a gente traz. Não escuta o que a gente faz, não, porque escolher a meia do sol como a primeira não foi, nossa, que ideia maravilhosa, não. Isso foi bem complexo na minha cabeça e eu descobri isso quando entrei na via costeira. E quando eu olhei a ladeira, eu digo, então,
Que ideia genial, né, Lidiane? Mas bora, a gente não já pagou, estamos aqui. Mas quando eu terminei a Meia do Sol, eu disse, então, dá para fazer uma maratona. Mas é uma ideia que não só eu acredito que ela vai evoluindo, como eu penso que as pessoas devem pensar nisso gradativamente. Porque esse lance de quem faz 5 faz 10, beleza. Agora, quem faz 10 faz 42, isso aí é lenda urbana do Instagram. Não rola, não. Meu velho, isso é bronca. Tem muita gente que pensa assim. Eu lembro da primeira vez quando eu falei de maratona, foi quando eu completei meus 5 km no circuito SESI. Vê aí que exemplo. Eu cheguei. mas é aquela coisa. Primeiro, a gente toda vez ouve falar sobre maratona de São Silvestre, a maratona da Corrida das Pontes, as mini maratonas do interior, e eu cheguei feliz da vida na faculdade com a minha medalha do circuito SESI, e você com meus colegas da faculdade, né? E aí, Washington, como é que foi? Tá, cara, eu tô pensando já em fazer uma maratona. Aí um colega meu que já corria, aí ele falou, Washington, maratona são 42 quilômetros. Eu digo, 42? E aquela corrida que aparece lá na Globo? Não, é 42 quilômetros. Uma maratona é 42 quilômetros. Agora, se você quer fazer 5, 10, 21, aí são outros desafios. E eu, caramba, velho. E é isso, eu né, acho você? que a gente nem tem ideia nos 5 quanto é 42. Não, porque a gente tá pensa cansado, que é tá muito ligado? longe, né? É longe pra caramba, isso deve demorar que só. Eu nunca pensei que na primeira maratona eu ia consumir toda a minha inscrição e correr às 6 horas. Eu pensei que, tipo, não, vai ser melhor. Eu realmente gosto de consumir o que eu pago. Então, se eu paguei 6, eu vou consumir 6. Né? Eu nunca pensei também na vida que eu ia correr 6 horas seguidas. Entre corrida, caminhada, não parei. Também não senti dor nenhuma. Terminei relativamente bem dentro do meu limite. Foi muito bacana. Agora, a gente olha assim, quando a gente corre 5, que termina em meia hora, 40 minutos se você for caminhando, aí você termina 42 e faz 6 horas, bicho, correndo. Que negócio de doido. É ou não é, Felipe? Isso que você falou foi muito... Me chamou a atenção isso que você disse. Para uma pessoa que completa os 5 quilômetros a primeira vez, para ela, aqueles 5 quilômetros foi uma maratona. Se você perguntar para essa pessoa, foi a maratona. E aí a gente pega o sentido real por trás da coisa, né, da maratona. Que não é só o 42, é essa superação. Então é isso que você falou, achei muito legal. Nunca tinha visto por esse lado que a pessoa que faz os 5 quilômetros a primeira vez, termina em 40 minutos. Para ela, foi a maratona dela. Por mais que nem o Washington falou, não entendia nada, nem sabia que maratona tem que ser 42, 195 metros, mas para ele já falou, poxa, se eu completei 5, eu vou fazer uma maratona. E esse é o sentido real da maratona. É essa superação, é chegar no seu limite, e tem tudo a ver mesmo se a gente for pegar até o sentido histórico da maratona, o porquê nasceu, o porquê tem esse nome, faz todo sentido, isso é maravilhoso. Fantástico, meu velho. E, Felipe, como é que se dá da noite pro dia? Eu acho que você deve ouvir muito disso, né? Como a Lidiane falou aí, dos 21 para os 42, tem muita gente que começa a sonhar alto. Eu comecei a sonhar alto a partir dos meus 21. Continuando a história, eu fiz meus 21 quilômetros, que foi na Meia Internacional de Belo Horizonte. Eu até indico essa prova. Para quem gosta de fazer, quem sonha fazer a volta da Pampulha, eu indico fazer a Meia Internacional de Belo Horizonte, porque passa dentro do zoológico. É 17, é o 17, 18 quilômetros, mais 3 dá 21. Fantástico, velho. Muito, muito legal. E eu saí de lá com essa ideia. Disse, caramba, até então, a Maratona Maurício Nassau acontecia em setembro. Por algum motivo, ela foi adiada e caiu no dia 3 de dezembro. E eu disse, dá tempo. Só que eu fiz totalmente na doida. Só treinando. Treinando não, correndo, né? Que existe uma diferença entre treinar e correr. E você vai explicar isso depois aí. E eu só fiz correr. E fiz a maratona. Fiz a maratona de qualquer jeito. Completei. Foi um estresse, porque a prova também foi um estresse danado. Eu já falei isso várias vezes aqui. Teve show no Parador, a prova foi adiada, faltou camisa, começou atrasada, enfim, não vem ao caso. Mas assim, completei. Estou com a medalha aqui guardada com carinho. Mas como é que é isso, professor? Como é que a gente pode sonhar com a maratona? Hoje em dia, dá para falar que tem informação em tudo que é canto. Mas nem todo mundo sabe utilizar essa informação da forma correta.
E quando você se depara com uma pessoa que quer fazer uma maratona, quais são os primeiros conselhos? Vamos lá. O primeiro conselho básico que a gente tem que levar em consideração para fazer uma maratona é o tempo de preparo. Basicamente é isso. Por quê? Porque o nosso sistema articular, se a gente for pensar articulações, músculos, tendões, eles levam um tempo maior para se adaptar ao esforço da corrida. E pensando numa maratona, vai ser algo assim, para você ter noção, a média do mundo de maratonistas é entre 4 horas e 4 horas e meia. Isso é a média do mundo, se a gente for pensar, completa maratona a um pace de 6 por quilômetro. Não, aquela média que a gente vê, aqueles poucos maratonistas que fazem sub 3 horas e pouquinho, isso não é a maioria, isso é a exceção. Se você pegar uma maratona, você vai ver que grande parte termina acima de 4 horas. Então, tem um treinador que ele gosta muito de falar isso, o Jack Daniels, ele fala, o primeiro ponto é, você tem que ter clareza do tempo sobre os pés que você vai passar. O tempo utilizando as suas articulações que você vai passar, que vão ser acima de 4 horas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é, meu corpo consegue passar 4, 5, 6 horas, como a Lidiane falou, se esforçando, trabalhando. Se for pensar, um jogador de futebol passa 90 minutos fazendo esforço. A maioria dos esportes são poucos que um atleta amador, olha a grandeza de uma maratona, um atleta amador, uma pessoa que não vive disso, passar 4, 5, 6 horas se movimentando, fazendo um exercício. Então, o primeiro ponto que a pessoa tem que levar em consideração é, qual é o meu histórico? Eu tenho treinamento, eu tenho tempo de atividade que vai me dar suporte para suportar esse tempo todo que eu vou passar fazendo uma maratona? Esse é o primeiro ponto que ela tem que levar em consideração. Se ela fala assim, poxa, Felipe, eu nunca fiz uma maratona em si a corrida, só que eu sou acostumado a passar horas e horas jogando tênis, eu fiz outros esportes. O tempo de preparo para chegar na maratona vai ser um. Mas a pessoa que está iniciando do zero mesmo numa atividade, vamos dizer que ela tem que pensar, a primeira coisa é, qual vai ser o tempo que eu vou levar para sair do zero, para chegar numa maratona com segurança e qualidade. Faz sentido? Total sentido. Eu acho que... Já tem uma pergunta. Pode fazer. Falando em tempo, pode rir. Pronto, fiz em 6 horas a primeira, não morro. Fiz a segunda em 5h30, não morro também. Mas aí eu pergunto porque sou pangaré da maratona. Tem um tempo ideal ou eu vou da crença de que é o tempo de cada um? Se eu estava bem desse jeito, se meu tempo é esse, vai ser esse. Mas tem um tempo que a gente tem sub 2, sub 4, que é o querido da maratona. Quando vocês estiverem numa corrida, que vocês veem os balãozinhos, aí vocês olham para o balãozinho que está escrito, faz o pelotão sub 4 horas. É aquela galera que vai correr toda junta, tentando manter o pace, ajudada por profissionais. Normalmente o pacer, que é uma pessoa que vai liderar aquele pelotão, bota um grande atleta, um grande treinador, ou 2 ou 3, para juntarem, para seguirem o ritmo, ditarem o ritmo da prova, e o pelotão que quer acompanhar, que quer uma ajudinha, vai junto para terminar em 4 horas. A meta é essa. Terminar em 4 horas. Aí você só não faz que nem Bruna, que abandonou o pelotão e chegou antes. Mas existem esses tempos de prova, e o queridinho que eu conheço é o sub 4 horas, né? O sub 4. Tem um tempo ideal para terminar uma maratona ou o tempo é o seu? Vamos lá. O tempo, vamos dizer o que você disse, simplificando, o tempo é o seu. Não tem como a gente querer acelerar os processos. Até eu vou tentar explicar. Fisiologicamente, mas de uma forma mais simples, o que acontece? Dentro do nosso organismo, a gente tem uma capacidade de utilizar o oxigênio, que a gente conhece, tem uns relógios hoje em dia que simplificou, como o Washington falou, tem muita informação hoje em dia, então a gente consegue saber o nosso VO2 máximo. O que é o nosso VO2 máximo? É a capacidade que a gente tem de pegar o oxigênio, respirar, o nosso pulmão, utilizar esse oxigênio, jogar no sangue, e o sangue oxigenado, levar o oxigênio para o músculo. Isso a gente tem a nossa capacidade, cada pessoa tem o seu VO2 máximo. Então a gente tem que partir daí, cada um tem o seu VO2 máximo. Então aí a gente já não tem como determinar um tempo ideal para cada um. Mas aí só para a gente entender, temos o nosso VO2 máximo. A gente tem um limite que é chamado limiar ventilatório, que é o limiar aeróbico e o limiar anaeróbico. Se eu estiver entrando muito específico, você pode me interromper, me fala que a gente volta.
Quando a gente vai pensar em fazer uma maratona, pensa só, quanto mais rápido for a prova, mais intensa e mais próxima do nosso limiar anaeróbico vai ser essa prova. Uma maratona, ela acontece bem próximo do seu limiar aeróbico, que é aquela capacidade de correr de forma confortável por muito tempo. Então, se a gente for pensar, poxa, o meu sonhado sub 4, eu quero fazer um sub 4. Para você fazer um sub 4, você tem que estar dentro dessa faixa de limiar. Se você fizer um teste no laboratório, se você fizer um teste de 3, de 5, dependendo do protocolo, a gente vai conseguir saber qual que é a sua faixa de treinamento, a sua zona, se está dentro do 4, sub 4 deve ser mais ou menos 8 km por hora. Se o seu limiar não tiver em 8 km por hora, não tem como você tentar acelerar esse processo que você vai, o famoso, quebrar na prova. Faz sentido? Então, esse ponto que a gente fala, qual é o tempo ideal da maratona? É o seu tempo. Até por isso que a gente volta no que eu falei no começo. Você dá tempo ao tempo para o seu organismo se adaptar e você conseguir evoluir esses limiares para chegar num ponto que o seu limiar 1, o seu limiar ventilatório 1, o seu limiar de maratona vai ser 8, 9 km por hora e você consegue fazer esse sub 4. Vamos dizer, hoje, Lidiane, o limiar ventilatório da Lidiane deve ser por volta de 6, 7, 7,5 km por hora, por isso que hoje a sua maratona está em 5 horas. Com um treinamento adequado, com um treinamento bem ajustado e um ciclo de treinamento bem feito, é muito provável que você consiga, eu não sei como for o seu treino, mas você consiga baixar das 5 horas e com o passar do tempo, com a adaptação, com o seu organismo se desenvolvendo, você chega no sonhado sub 4. Mas não existe assim um tempo perfeito, não existe um tempo exato, existe o seu tempo de acordo com a sua individualidade biológica. Faz sentido? Total sentido. Isso deveria ser o requisito básico para todo mundo, né? Que busca realizar a maratona. Tem gente aqui perguntando, inclusive, não perguntou ainda não, mas perguntou para mim no direct, para fazer essa pergunta hoje, que no caso, como é que ele se sente pronto nesse momento? Porque tem gente que faz várias meias maratonas e não se sente preparado, mas tem gente que, sei lá, não sabe nem quantos quilômetros faz, às vezes simplesmente corre e diz, vou tentar isso por tentar. Quando é que o cara sabe que está pronto nessa... Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, que eu aconselho muito de vida, que só antes de... O Felipe vai dar a super resposta. Mas, assim, com certeza. Meu conselho de vida é que você tem que se conhecer para qualquer esporte da vida. Você tem que conhecer seu corpo para tudo. Você sabe o seu limite, você ignora. A gente ignora, bota uma joelheira para correr uma maratona, não quero fazer referência às pessoas que estão presentes na live, né? Mas eu acredito que vocês sabem. Eu tinha certeza que eu não seria a melhor performance comparada à prova como um todo, mas eu tinha certeza que eu completaria os 42. E nunca tive problema de largar uma prova quando eu via que não ia dar. Passei muito... Eu já larguei várias vezes fotografando, eu digo, tá errado, não tô bem, é isso aí, beijo, me liga. Eu acho que para qualquer esporte que a gente for fazer, seja corrida ou luta, você vê quando você não tem condições. Enquanto eu lutava, eu abandonei várias corridas que eu disse, não dá. A partir daqui ficou perigoso, porque não é só um prejuízo. Se fosse um prejuízo só para a corrida, eu não diria isso, mas é um prejuízo assim para a vida, quando você se machuca. Eu, por exemplo, hoje estou com um problema no ombro. Estou me livrando dele. Estou com uma bursite que ficou muito séria, que virou uma avaliação cirúrgica, e eu tive que pausar a vida, porque não foi só a corrida o problema, não. Ela começou no trabalho, terminou na corrida, e depois fica difícil até acordar, até dormir. Aí as pessoas, o que faltam em alguns corredores, principalmente maratonistas, é que eu vejo o ultra, eu acho ele mais consciente. Eu acho que quando a pessoa se bota no desafio de 100 quilômetros, você dá uma olhada assim e faz, rapaz, 100 quilômetros é difícil. A gente tem... Não bote a mão no fogo. Não bote a mão no fogo. Não, assim, sempre tem uns doidos. Mas a maioria dos ultramaratonistas já passaram por várias maratonas. Sabem que vão correr sozinho na ultra por muitos quilômetros.
Então, quando der errado, é tu e tu mesmo. Ou tu vai para aprender, ou então tu busca ajuda no primeiro posto que tu vê. Agora, para qualquer esporte da vida, meu conselho de vida, pessoal, é que se conheça, se investigue, não veja uma dorzinha fácil. Não, mas vai dar. Se tu nunca sentiu, tu não sabe nem o que é. E o outro conselho de vida que eu fosse, vai de tomar de pirona, de torcilax à torta e à direita, que ele mascara qualquer dor. É meu conselho de vida para poder dizer que vai dar, né, Washington? Me dopar, eu nunca me dopei, não, viu? Me dopar, nunca me dopei, não. Mas isso é. Caramba, isso já foi. Vai, Felipe, fala aí, vai, descasca. Eu não vou falar nada, não. Deixa eu descascar primeiro. A minha explicação da Lidiane, e eu gosto muito disso. Eu falo muito para os meus alunos de consultoria, próprios meus alunos de personal, eu falo muito para eles. Eu falo assim: pensa que você é um avião. E eu, como treinador, até na hora de prescrever o seu treino, eu sou o cara que te dou o manual do funcionamento do seu avião. Só que, na hora do voo, o responsável pelo avião não é o engenheiro que projetou o avião. O responsável do avião é o piloto. Você é o piloto da sua vida. Então, você precisa se conhecer. Eu estudei muito, estudo muito, estou o tempo inteiro estudando para saber como que é o funcionamento do seu avião, do seu corpo, para chegar na viagem, do zero à maratona. Só que você, como piloto, você tem que ter essa clareza de se autoconhecer. Isso que a Lidiane falou é perfeito para saber, será que eu consigo chegar no destino, que é os 42, ou é melhor parar antes? Faz sentido? Pensa o seguinte, se um piloto ele sai de São Paulo e tem que voar até Recife, se no meio do caminho ele vê uma asa batendo meia torta, esse piloto ele não vai arriscar continuar com aquela asa batendo, que ele não sabe o que é o barulho, ele não tem certeza que dá para continuar. Ele faz o quê? O primeiro aeroporto que vê, ele fala, vamos pousar, se for o caso de alguma coisinha, a gente arruma e continua o voo. Se for o caso, eles vão parar esse voo em Brasília e não vai continuar o voo, porque ele sabe que ele está colocando em risco várias vidas. O mesmo acontece numa maratona, o mesmo acontece num treino. Vamos voltar para a maratona. Poxa, a pessoa ela consegue ter essa clareza depois de um tempo de autoconhecimento, ela sabe se aquilo que ela está sentindo é uma dor que precisa pousar ou é uma dor que dá para continuar e chegar no destino. Faz sentido? Então, eu costumo falar, o autoconhecimento é o primeiro de tudo. Bons profissionais, uma boa equipe multidisciplinar, nós vamos ser os engenheiros, nós vamos te dar o caminho, só que a palavra final, quem vai dar é o atleta. O atleta se autoconhecer. Por isso que a consultoria mesmo, eu falo, é algo assim, eu não faço hoje consultoria com menos de 6 meses, porque o início, hoje meus atletas todos, eu tenho atleta com mais de 2, 3, 4 anos que treinam comigo, mas no começo de um plano de treino, é muito você conhecer o atleta e o atleta se autoconhecer, para chegar a um ponto que, poxa, olha, não consegui fazer aqueles 30 quilômetros, senti cansado, abortei. Pô, hoje eu tô me sentindo bem. Essa vai ser a melhor maratona que a gente já fez. Essa não vai ser porque a gente teve um problema. E aí você se autoconhecer é o primeiro ponto de tudo. A Lidiane foi perfeita nas palavras. A palavra final, quem é o piloto do seu avião, da sua vida, é você. No final, quem vai ficar com a asa quebrada e, que nem a Lidiane falou, depois, tendo problema na vida, é você. Então, o treinador é importante, informação é importante, mas o autoconhecimento tem que vir sempre no número 1. Agradecer aqui a presença de uma turma bastante legal que está aqui, o Guilherme Toscano, o Severino Sérgio, ele manda boa noite aqui, a Vilma, diretamente de Tracunhaém, a terra do barro, feliz boa noite aqui para todo mundo, Sérgio de Jaboatão, ele disse que caiu pela primeira vez na maratona, então nessa história de que quem faz 10 faz 42, e ele se ferrou. Olha aí, a turma mais de 10 para 42 é muita coisa, viu, Sérgio? Vamos ser sinceros. E hoje, sei não, viu? Raquel está aqui, sempre aqui conosco. Raquel, boa noite a todos. A Manu Aprígio, o AJN, ele já deixou uma pergunta aqui. O meu amigo Guerra, que está aqui, dá uma boa noite também. Guerra, diretamente de Lagoa do Carro. Joaquim Paulo, das Lendas de Pernambuco. Ele conhece o Felipe, viu? Ele disse que o Felipe corre muito também. Eu acho que ele vê o Felipe aí treinando por aí, ou já conhece o currículo do Felipe muito bem aqui, viu? E mandando Raquel aqui, rasgando elogios a Lidiane, diz que gosta muito das explanações de Lidiane.
Eu falo muito porque, assim, eu já tive dos dois lados. Eu já tive o lado de ser uma atleta muito boa, nas minhas épocas de juventude, no meu esporte original, que era taekwondo. Entrei na corrida muito bem, que eu já tinha muitos anos de musculação, eu ainda lutava, nadava, então fica tudo muito mais fácil quando você faz outros esportes, começar a correr. E já tive o lado ruim, que é o lado de me machucar e me arrastar. Eu já tive fascite e fui e eu me inscrevi na próxima. Não, vai passar, num balde de gelo, tá tudo certo. Quem nunca foi no Google e viu como curar fascite e plantar, né? Eu já vi os dois lados. E nos anos de foco radical, acompanhando corridas, é que a gente vê tudo muito ruim. Na meia de João Pessoa, eu vi um cara tão mal, delirando e querendo continuar. E o povo ainda incentivando, dizendo, não, levanta ele tem que ter a sensação de terminar. Aí é quando eu me meto e faço, não tem. Tudo tem limite na vida. Tem várias, o calendário está cheio. Se não for dessa, vai na próxima. Aí você vê muito essas se repetindo ao longo da pista, observando, você faz, eu queria chegar ou dar um tapa na cara e dizer, meu irmão, tu não está vendo que tu não treinou. Ou então dizer, bora, vamos com calma. Quando alguém senta comigo e faz, tu acha que dá para fazer? Que é uma pergunta que tem aí. Que eu também ia perguntar, tu acha que eu já fiz 10, não sei quantas vezes, dá para fazer 21? Sempre tem essa pergunta assim, tipo, será que dá? Aí, como a gente está falando de maratona, a pergunta do amiguinho foi 2 meias, deixa eu achar ela aqui, pronto. Achei! 2 meias da maratona seria o ideal? Ou tem um número ideal de quantas corridas, quantas distâncias a gente tem que fazer para chegar bem na maratona? É aquilo que eu falei no começo. Não tem a distância ideal. Existe o ideal para sua realidade. Tem atleta que faz uma meia maratona e já está tão bem preparado que ele fala, vou fazer uma maratona e consegue fazer e vai bem. Tem atleta que precisa fazer 2, 3, 4 maratonas para se sentir confiante e falar, vou fazer uma maratona. Então ele vai e faz a maratona. Não existe um número ideal. Eu recomendo pelo menos 2 maratonas. Porque se a gente for pensar, um tempo mínimo, com segurança para você fazer. 2 meias, tá falando, né? 2 meias para fazer 2 meias, pelo menos. Porque se a gente for pensar de forma saudável, é bom você fazer um ciclo de treinamento para uma meia com pelo menos 4 meses. Então, para você fazer 2 meias, você tem que ter pelo menos 8 meses de treinamento de um ciclo só de meia maratona. 8 meses. Pensando que você partiu do zero até você chegar no 10 quilômetros, você vai levar ali, mas também vamos colocar uns 8 meses de ciclo de treinamento. Aí a gente já tem 16 meses, que é quase 1 ano e meio. 1 ano e meio de treinamento já é um tempo bacana para você pensar uma pessoa com 1 ano e meio se dedicando direitinho, ela já tem uma bagagem para evoluir para maratona. Tem artigos, tem treinadores, eu mesmo já fiz curso com treinadores que eles falam assim, eu não treino um atleta para fazer maratona com menos de 4 anos de treino. Eu não treino porque eu não treino e não tem jeito. Só que a minha opinião como treinador e conhecendo o ser humano, eu sou adepto ao que o Kipchoge fala, com limite, lógico. Não existe limite para o ser humano. Eu gosto de acrescentar, não existe limite para o ser humano que tem disciplina para fazer o que tem que ser feito. Então, eu não gosto de limitar a pessoa e falar assim, a pessoa chegar para mim e falar assim, Felipe, eu tenho uma aluna que vai fazer Rio de Janeiro agora, daqui 20 dias, 15 dias. Essa aluna chegou para mim e falou assim, Felipe, eu estou saindo de um processo de lesão, não vou ter o tempo todo para a gente treinar, só que eu quero fazer maratona. Você acha que dá? Ela tem um histórico de 10 maratonas na vida e uma atleta hiper mega disciplinada. Eu conto nos dedos, numa mão, e não enche uma mão, quantas vezes ela perdeu um treino. Ela dá para fazer. Mas se fosse um atleta que chega indisciplinado, poxa, não sei, aí valeria dar um tempinho a mais. Mas 2 meias maratonas antes da maratona seria ideal? Se você fizer um ciclo de treinamento, vamos colocar como um número bacana. Tá legal, 2 meias maratonas. Até para você conhecer a distância, né? Bacana. E quando você vê uma galera que tem um calendário como esse? Eu gosto. Não, Deus me livre. Talvez fosse do Doutor Corrida, né? Mas a gente tem aí, ó. Esse é o calendário brasileiro de maratona. Enquanto vocês estavam conversando aí. Não tua cara.
Não é a minha cara. Se fosse Mas tanta passagem de avião, eu dizia, deve ser dele. não, deve ser a cara do doutor Corrida, meu amigo Adriano. Adriano que recentemente estava lá na minha terra, eu tô falando em Minas Gerais, né? Em Uberlândia, que é quase Goiás. Lá com o grande Nilson Lima, na maratona Nilson Lima, em Uberlândia, Triângulo Mineiro, a maior maratona do interior, que aconteceu nesse domingo. Mas tem muita maratona, velho. E o Nordeste já tá virando protagonista nesse sentido, viu? Porque a gente tá aí brincando agora. No dia 4 de junho, a gente tem a maratona de Porto Alegre. No dia 11 de junho, a gente tem a maratona do Rio. Aí também, cortando lá, tem a maratona da Ativo, que é os 42 quilômetros de Floripa. E no dia 18, a gente vai brincar aqui com o seu Ezequiel. O seu Ezequiel tá aí agoniado, contando os dias para que no dia 18 de junho aconteça a primeira edição da Maratona Internacional de Olinda, com inscrições lá no Corre 10. E a nossa querida Lidiane, ela já se escondeu porque ela está com vergonha, mas ela é uma das embaixadoras da prova. Vai correr os 42 quilômetros, Lidiane? Como eu já falei aqui, não me sinto preparada para isso. Tentarei os 21. Se não dá, não dá. Queria muito que saísse uma maratona esse ano. Deixa que eu corro por você. Deixa que eu corro por você e te homenageio dela. Acho justo, com a camisa do Pernambuco Running. Mas deixa eu perguntar uma coisa que eu sempre quis saber de verdade. Dá para ser viciado em maratona e catar o ano todo maratona para correr? Tem gente que faz, né? Eu quero correr, mas tem gente que faz, mas eu nunca sei se faz bem. Assim, eu não tenho o resto, eu quero o resto. A gente vê a pessoa postando no Instagram, a gente não vê se ela está andando depois. E nesse meu período de fisioterapia com o nosso amigo Luiz Felipe Correr Sem Dor, eu cruzo com muitas pessoas que eu pensei que estavam bem, viu? Eu sou a única pessoa que anuncia, estou indo para o fisioterapeuta. É isso. E ainda digo mais que ele vai ouvir que eu vou fazer questão de cortar esse pedaço para ele amanhã. Dói pra caramba. Quando você está com lesão, a pessoa catucar, fazer liberação, dói muito. Pensem muito nisso antes de fazer trela, porque é muita dor. Eu realmente ainda continuei fazendo fisioterapia e correndo. Estava fazendo 12 quilômetros, depois eu disse, não, né? Se chama burrice, né? Aí eu pausei, eu fiz isso aqui. Beijo, para voltar depois. Mas eu vejo muita gente, uma maratona essa semana, 15 dias depois está outra. A gente não está na casa do cara para saber, né? Até que me prove, não existe ninguém que se alimente de luz. De vez em quando surge uma pessoa dizendo, eu não como há 2 anos, todo dia eu vou no sol e faço a minha alimentação. Até que me prove, eu passo 2 dias com ela, não acredito. Da maratona também. Tem como, Felipe, ser o fã da maratona o ano todo? E eu só vou correr isso uma atrás da outra? Aí a gente tem 2 pontos, vamos falar assim. Fazer uma maratona atrás da outra. Tem pessoas que elas abrem mão de fazer provas menores e focam em fazer a maratona. Geralmente, o indicado é 2 maratonas por ano. Que você tem ali uma maratona no primeiro semestre, uma maratona no segundo semestre, para você conseguir fazer o ciclo de treinamento certo para a maratona. Porque o mais difícil da maratona é você treinar do jeito certo para chegar preparado na prova. É diferente você chegar na linha de largada estando preparado para dar o seu melhor naquela maratona e você chegar com uma preparação deficiente. Agora, o que acontece? Essas pessoas que fazem muitas maratonas, uma em sequência da outra, essa pessoa, ela já, vamos dizer, ela já passou do nível de maratonista, você pode colocar ela num nível de ultramaratonista. Então, eu acompanhei o treinamento do rapaz, do lituânio, que bateu o recorde do 100K. Não sei se vocês viram, 15 dias atrás, ele bateu o recorde do 100K, recorde mundial na rua. Esse cara, ele faz maratona por semana como treino. Então, vamos dizer, ele treina para fazer 100K, 120, 160 quilômetros, então ele acaba correndo maratonas como treinamento. Aí essa pessoa, ela é um ultramaratonista. Esses que fazem maratona toda semana, esse cara, ele já passou de nível, ele já está no ultramaratonista, a maratona para ele já não é mais o foco, ele já está num outro patamar, tanto que se você colocar esse cara num 50, num 100, num 160, ele faz. O cara que treina realmente para maratona, ele faz 2 maratonas, estourando 3 maratonas do ano, para ele conseguir aproveitar o ciclo e chegar na maratona
e fazer a performance. O Joaquim Paulo colocou, o Washington já quase um ultra, então, ó, ele colocou, porque o Washington fez TR Run de manhã e Night Run à noite. Se você for pegar o Washington com um pouquinho mais de tempo para treinar, o Washington está no caminho do Doutor Corrida, está no caminho para se tornar um ultramaratonista aí, com certeza. Tem gente que não dorme hoje. Tem gente que não dorme hoje. Deus me livre, seu ultra. Você está resistindo às ultras, meu amigo. Você está resistindo, elas são suas. Não tem para que fazer ultra, não. Deixa isso para o meu amigo Doutor Corrida. Mas, sério, eu estava colocando aqui esse calendário. Como é que você... Um aluno teu, um aluno disciplinado, vamos levar hipoteticamente aqui um aluno disciplinado, e você fala, professor, eu quero fazer uma ultra, ó, a gente está falando de ultra aqui, só sai ultra maratona agora, Deus me livre. Aí eu quero fazer uma maratona, professor, escolhe uma maratona para mim. Dentro desse calendário, hoje, maio, final de maio, você planejaria uma maratona em que aspecto? Tempo, característica da prova, porque, tipo, a Maratona Maurício Nassau, Deus me livre, é em setembro, mas é um sobe e desce desgramado, meu velho, naquela Via Mangue. Ah, eu sofri demais em dezembro, foi terrível. A Maratona de Manaus é muito quente, mas a gente tem ali o mês de agosto, que é um pouco mais frio, dependendo de onde vai ser, por exemplo, a Maratona de Blumenau, em julho. Como é que você escolhe aí, professor? Tem esse cardápio aí, como é que você pensa para deixar a maratona um pouco menos desgastante na vida do seu pobre aluno? Lembrando que também tem no dia 31 de dezembro a maratona do nosso querido Lula Holanda. Eu coloquei aí só para tirar onda, porque o Lula inventou a única São Silvestre com 42 quilômetros e que acontece no dia 31 de dezembro. O cara, não satisfeito com a Maratona das Praias, criou a Maratona São Silvestre Lula Holanda, e que, se eu não me engano, já está chegando na 4ª edição, viu? Nessa brincadeira, ele vai acabar derrubando a verdadeira São Silvestre. Vamos lá. Se um atleta chega para mim e fala, Felipe, vendo esse calendário, eu quero fazer uma maratona. Sendo bem realista, eu, Felipe, como treinador, eu indico a pessoa ter 20 semanas para treinar para uma maratona. 20 semanas, o tempo mínimo, assim, para treinar para uma maratona. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar alguns ciclos dentro do treinamento para chegar preparado na maratona. Por que 20 semanas? Pensa o seguinte, eu vou explanar rapidinho como que seriam essas 20 semanas. 4 semanas iniciais de treino aeróbico e fortalecimento. Então, rodagens leves, fortalecimento na academia, aquele treinamento também chamado treino de base para maratona. Depois, treinamento de subida. Mesmo que a prova seja plana, a gente faz um ciclo de treinos de subida. Que é para quê? Para trabalhar a economia de energia, a economia da corrida que a gente trabalha na subida. O terceiro bloco de treino, treinamento de velocidade, para a gente criar uma resistência a tolerar a dívida de oxigênio. E por último, a gente entra naquele período de polimento, quando a gente tira a intensidade, faz os pequenos ajustes para a pessoa supercompensar e chegar na maratona. Feito isso, então a gente tem 20 semanas. Se o aluno chega para mim hoje com esse calendário e fala assim, Felipe, vamos escolher uma maratona para esse ano. Com esse calendário nível Brasil, sabendo que eu preciso de 20 semanas para treinar, infelizmente, não daria mais tempo, se esse atleta não estiver treinando já dentro de um ciclo, para fazer, um exemplo, uma maratona de Floripa, porque o tempo já está muito curto para isso. Vai ter que correr com a programação e ele não vai conseguir chegar 100% preparado, e nessa correria da programação pode dar algum problema, pode dar alguma lesão. Então aqui o que eu indicaria? Maratona Maurício Nassau, só que aí sem pensar em tempo. Vamos dizer assim, você vai para completar os 42 quilômetros. A gente sabe das condições da prova, a gente sabe do percurso, a gente sabe do clima. Então, poxa, vamos fazer essa maratona pensando em passar um negócio mais bruto mesmo, uma maratona mais difícil, até pensando em servir como base para ano que vem a gente fazer uma maratona pensando em tempo. Talvez é uma boa. Eu treinaria para fazer a Maratona Maurício Nassau, que vai faltar, se a gente for calcular de agora, vai faltar mais ou menos umas 16, eu não tenho certo aqui, mas umas 16, 18 semanas. Então é um tempo bacana para treinar para Maurício de Nassau. Até é bom saber que essa data está confirmada. Vou montar um grupo aqui em Recife só de maratonistas que querem treinar
para Maurício de Nassau, fazer um ciclo, todo mundo junto, criar um pilotão aqui em Recife, para a gente treinar para essa prova Maurício de Nassau, pensando em fazer uma boa maratona, terminar com aquele sensação de boa prova feita, sem pensar em tempo. Mesmo fazer uma maratona, eu indicaria fazer a maratona Maurício de Nassau, pensando nesse ciclo. Tentei ser simples, mais simples possível. Se eu estiver sendo muito técnico, você me interrompa, pelo amor de Deus, mas para fazer sentido de como deve ser a preparação para uma maratona, e a gente ir rumo aí Maurício de Nassau. Faz sentido? E como é que está o seu planejamento aí? O treinador, professor, o atleta Felipe Silva, o nosso querido Corre Felipe, ele também tá na sua preparação aí, né, Felipe? Como é que você imaginou aí a sua prova ideal para chegar na ideia de fazer a Maratona de Florianópolis, que não é a da Ativo, que vai ser agora no dia 11 de junho, mas qual data mesmo, professor? Vai ser... 27 de agosto, ali embaixo. 27 de agosto, 27 de agosto, a Maratona de Floripa. Como é que tá aí a sua preparação? Vamos lá. Primeiro, o porquê eu escolhi a Maratona de Floripa. Quando eu decidi fazer essa prova, dei uma olhada no calendário, vi as provas que tinha aqui no Brasil. Infelizmente, já estava muito em cima para fazer em junho, Maratona de Porto Alegre. Na minha opinião, para quem pensa em resultado, fazer tempo no Brasil, Maratona de Porto Alegre é a melhor. Você vai pegar o melhor clima, o melhor percurso, não vai ter tanta subida. Se você der, a melhor maratona é Porto Alegre. Então eu falei, poxa, não dá tempo de ir para Porto Alegre. Vou procurar outra maratona, procurei, achei Florianópolis. Florianópolis eu já fiz a meia maratona lá em Floripa, conheço a cidade, sei que é uma prova que o percurso é bacana, dá para fazer, vamos dizer, dá para ter um bom desempenho em Florianópolis. Então foi esse o fator determinante, falei, vou escolher Florianópolis para ser minha primeira maratona num percurso mais com condições aceitáveis, vamos dizer assim. A outra maratona que eu fiz foi a SP City, que também o percurso é muito pesado. É muito túnel, é muita subida. Então, pensando em maratona, você tem que escolher uma prova mais perfeita, vamos dizer, possível quando você pensa em tempo. Então, foi esse o fator que me levou em decidir escolher Floripa. E aí eu tô no meio dessa preparação. Saí agora do período de base, aquele período que eu falei, do período inicial, tava só rodando bastante. Agora estou entrando nos treinos de subida, tenho ido até para Via Mangue, o pessoal que pedala já deve ter me visto fazendo treino de rampa na Via Mangue. Amanhã vou lá para o Monte dos Guararapes, então agora já está tendo subida. Estou treinando já mesmo no ciclo, com volume alto aí, para fazer a minha melhor maratona. Meu objetivo é me superar em Florianópolis. Mas vou agradecer antes aqui a presença aqui, o Marco Armstrong. Ele que também é maratonista, ele está dizendo muito bom aqui. Ele é do Tamo Junto da Pista. O nosso querido Anderson, ele está aqui, ó. Vou até aproveitar aqui a deixa dele aqui, ó. Boa noite, Anderson, do canal Corrida na Pesada. Eu estava correndo na semana passada, numa live bastante legal. Ele fala, boa noite, ótimo tema. Minha primeira será daqui a algumas semanas. Maratona do Rio. Adorei o ciclo de preparação. Muito feliz com o resultado, pretensão. Curti muito. O que você passa para esse camarada aí? Ele que é treinado pelo grande Renato Veloso. Renato Veloso que está, nesse momento, aí se recuperando de uma lesão. Desejo sucesso da recuperação do nosso treinador aí, que não estava com a gente na Trum. Geralmente está com a gente lá na Trum. Ele passou Melhoras. por um processo hospitalar e tudo. Adoro o Renato. Beijo, estou na torcida, sempre orando. Espero que melhore logo para voltar, para a gente te perturbar nas corridas. O Renatão que estava se preparando, inclusive, para a maratona, se não me engano, para a maratona de Porto Alegre. Infelizmente, ele teve uma lesão no calcanhar, se não me engano, no tendão aqui do calcanhar. Está em recuperação. Desejo melhoras para ele. E isso vai passar logo em breve. Qual o segredo que você dá aí para um cara que está começando? Já está preparado. O Anderson é um cara que fez agora, inclusive saiu no canal dele a cobertura da Rede Pharma, que aconteceu, o Lidiano estava lá, inclusive, a Rede Pharma Run, que aconteceu com 5, 10, 15, 21 quilômetros lá em João Pessoa. Já fez 21 quilômetros, não foi para a Trum, aproveitou os 21 quilômetros lá, meio planinho lá em João Pessoa, e está aí nas vésperas de participar de uma maratona, uma bela de uma maratona do Rio. Qual o segredo, qual a dica que você dá para esse cara aí? O principal conselho que eu daria para esse cara agora é a visualização.
É um exercício que os atletas, principalmente atletas de ponta, fazem muito. E eu percebo que os atletas amadores ainda não descobriram esse segredo, que é visualizar. Você passar a visualizar agora o desafio que vai acontecer. Então, poxa, vai passar 4 horas, 5 horas, 6 horas. Começa agora já a visualizar na sua mente com detalhes. Pensa o que vai acontecer, pensa o seu corpo chegando lá, começa a ver mesmo com detalhes. Porque agora não adianta mais, vamos dizer, não dá mais tempo para treinar, você não vai conseguir agora adquirir forma. Agora é tudo que você já fez e uma boa preparação mental para você chegar lá na prova agora bem preparado. Porque a maratona também tem isso. Você treina a parte física? Tem. Mas o que chega na hora, que faz você chegar lá, é o mental. Então agora o principal conselho que eu dou para todo mundo é preparação mental, se cuida, não inventa nada agora. De preferência, o pessoal que está assistindo essa live, não sei, que mora lá nas cidades que está frio, usa a blusa direitinho, acabou o treino, eu já falo para os meus alunos, já troca a roupa molhada, já põe uma roupinha seca para não ficar doente agora, que agora é aquele período que a gente está nas semanas para maratona, dá vontade de se enrolar no plástico bolha e sair na rua assim para não acontecer nada e a gente conseguir chegar bem na hora da prova. Agora é preparação mental, manter a cabeça boa, que só aproveitar cada quilômetro. Bacana. De João Pessoa para João Pessoa, um beijo grande aqui para o meu amigo João Paulo. João Paulo estava comigo lá na Trum, ele está aqui com a gente, ele manda um abraço aqui, adorando as colocações sobre a maratona, ele está gostando demais, e ele aqui, diferentemente de alguns, ele é experiente, é trilheiro, já corre bastante meias maratonas, ele já fez mais de 5 meias, e ainda acha que não está pronto para enfrentar uma maratona. É sabidinho esse, né, Lidiane? Eu acho que eu fiz 11, se eu não me engano. Eu fiz anos de... Inclusive, eu me inscrevi nos 42 da Nassau, e foi a fatídica, sem água, sem camisa, sem nada. Essa foi minha primeira maratona. E eu disse, não rola não. Me inscrevi para os 42, mas tem que ter... eu não acho que a gente tem que ser preparado para tudo na vida, não. Assim, se você vai correr e de repente faltou água, não acho que, assim, se você se inscreveu, tá tudo legal. Agora, se você não aguenta isso, é outra história. Agora, se o evento não te dá tudo, acontece. Tipo, tem gente que não tem problema nenhum com isso. Não teve água no caminho todo, tô de boa. Mas tem gente como eu que não estava preparada para aquilo na vida. Não sou camelo, nos meus treinos tinha água, eu estava acostumada a ter minha mochilinha, não suportei a ideia de não ter. Não deu. Simples assim. Eu acho que você tem que saber tanto entrar como sair de alguma coisa, de qualquer esporte na vida. Se deu errado, tudo bem, tem próximas. E aprender com isso, viu, Austin? Só comentando. Eu acho que não adianta você passar por problemas tantos na corrida, vão ter vários. Eu já vi gente com 5 quilômetros que se lascou mais do que gente com 42. Eu tive uma coisa que eu vi muito hilária de uma menina que estava rindo para a foto, chutou o olho de gato, quebrou o pé. Não deu 1 quilômetro de corrida, não. Eu digo, tu jura que tu acabou de quebrar o pé? Ela, quebrei, né? Então, acontece, assim, você tem que estar preparado para tudo na vida. Agora, pensamento negativo também não começa aí, não, viu? Se começar... É outra coisa que eu ia perguntar. O mental influencia? Eu acho que sim. Se você começar achando que não vai rolar, não vai. Perfeito. Isso aí, o Kipchoge, já tem uns 3 anos que eu tenho estudado muito a fundo o Kipchoge. E os pesquisadores meio que falaram assim, poxa, a gente tem que ver o que acontece com esse cara, porque que ele é esse ser de outro mundo quando diz no assunto maratona, né? E aí foram 2 coisas que eles acharam no Kipchoge, a preparação mental dele, falaram assim, o que destacou ele dos outros? O cuidado que ele passou a ter com alimentação, hidratação, que ele fez algo, isso aí a gente deixa numa outra caixinha, mas, respondendo à pergunta da Lidiane, a preparação mental do Kipchoge é um dos fatores que surpreende todo mundo. O Kipchoge chegou ao ponto de inspirar um estudo, que eu não sei se vocês já viram um artigo, que quando você está correndo no final da maratona, só pelo fato de você sorrir, você libera no seu cérebro áreas de prazer e de felicidade,
e você consegue correr mais e suportar mais o sofrimento daquela corrida, só pelo fato da pessoa sorrir durante a prova. Então, se a gente for pensar, o fator mental, ele faz, vamos dizer, 70% da preparação de uma maratona, eu acredito. Por quê? O fator mental é o que vai te dar a dopamina para treinar e na hora que chegar na prova, é o que vai te sustentar. Não tem jeito. É lógico que assim, tem que tomar cuidado para você não ter só o mental também. E são duas pernas. Você tem que ter o mental e você tem que fazer o que tem que ser feito para você ter o físico. Porque senão vai gerar para você uma falsa confiança. É aquela coisa assim, poxa, eu nunca joguei futebol na vida e eu acho que eu tenho condição de jogar no Paris Saint-Germain com o Neymar. Se eu entrar no Paris Saint-Germain com o Neymar, o meu nível não vai fazer jus àquele nível que eu tô, e aí vai me dar uma falsa confiança, eu vou ter problema. Então, a gente tem que ter clareza disso. Tem a parte mental? Tem. Mas você tem que ter a parte mental para fazer o que tem que ser feito para ir. Tem aqueles atletas que acontece assim. Eu tô rindo porque eu escuto muito isso, muito Lua de Cristal, a letra da música de Xuxa. Tudo que eu quiser, só basta acreditar. E eu que você bexiga, velho. Passe longe. Vai que dá. Não, mas exatamente. Inclusive, é essa letra só que vai. eu escuto vai. dos atletas. A pessoa tá toda lascada, o pessoal faz. É Lua de Cristal, amigo. Tudo que eu quiser, só basta acreditar. É exatamente essa citação, por isso que eu aguentei. Ele falou agora, foi perfeito, porque é o tempo todo em largada de corrida, ou lá no quilômetro 30, a pessoa tá toda lascada assim, arrastando a perna de câmera, faz, vai que dá. Acredita. Exatamente. É muito comum. Exatamente. Eu falei isso com uma atleta, que eu falei assim para ela, poxa, não adianta, se você treinou tudo errado, ou você não treinou, não adianta você achar que você vai chegar no quilômetro 30 e você vai quebrar, infelizmente é algo fisiológico que vai acontecer com você, e você pensar assim, vou continuar correndo e vai dar tudo certo, e mindset, porque não vai. Você não vai conseguir. Eu já fiz isso, velho. Isso foi a maior merda da minha vida. Exatamente. Eu fiz a Maratona das Praias em 2017. Eu já tava lascado. Olha, a gente aprende com as cagadas da gente. Ou a gente aprende como professor. Por isso que eu falo que o professor é muito importante na vida da gente. Eu não fui nessa onda. Primeiro, a culpa é de Lula. A culpa é de Lula, ele não está aqui agora para se defender, mas eu estava lá na Fartlek com o Álvaro, tomando café. Eu tinha feito a minha... Não, a culpa foi de Lula, porque Lula pode ter um cadeirante cego ali na porta do Parque da Jaqueira, que nunca correu. E ele falava, campeão, você consegue, campeão. E eu fui nessa lábia de Lula, porque eu tinha feito a Maratona da Nassau um ano antes, e eu fui e fiz, só que eu me arrebentei. Eu já estava com o joelho lascado, eu não estava fortalecendo, eu já tenho vários erros, eu só fiz correr e eu não fortalecia. Aí pronto, aí comecei a sentir umas dorzinhas no joelho, logo em seguida foi a lesão no trato iliotibial, passei 7 meses lascado por conta de uma maratona mal planejada, mal feita, e que tudo começou com vai campeão do Lula. Vai campeão, você consegue. Eu parei no quilômetro 20 com dor e já estava pensando, vou desistir. Eis que eu vi... Acredita! Eis que eu vi uma pessoa que já estava machucada e completou. E eu disse, não, se essa pessoa está completando, eu vou completar também. Que besteira eu fiz na minha vida. Até hoje eu falo, caramba, essa deve ter sido a maior cagada da minha vida, fazer 20 quilômetros. Olha a cara do Felipe quando tu diz isso. Não, eu me comporto toda quando alguém diz isso. É terrível, velho. Se a perna completou, eu termino. Se fulano com cãibra terminou, eu também termino. Não faça isso, velho. Se o teu problema é igual, boy. Não, então. Se a intensidade é a mesma, se tua lesão é pequena,
Porque a minha era só uma dorzinha no ombro. Eu Na aprendi. ressonância foi um estrago gigantesco que estava no meu ombro. Não era uma bolsinha, não. Eu tinha uma bag no meu ombro. Não era uma bolsinha líquida, não. Era gigante. Mas não é tudo tendinite, não é tudo fascite, não é tudo esporão, não. Tem níveis do negócio. Ah, esse me dá uma raiva. Fulaninho terminou com cãibra. Fulaninho terminou sem correr 2 anos. Socorro, Instagram. Socorro. Era para ter é terrível. proibido conteúdo para visualização quando eu visse um depoimento desse. É terrível. Assim, eu aprendi da pior forma possível. Assim, queria eu ter tido a oportunidade de ouvir, por exemplo, a live do professor Felipe agora em 2017. Eu não faria essa cagada. Não faria. Mas eu aprendi na porrada. Eu digo, ó, nunca mais eu faço isso na minha vida. Hoje eu fortaleço. Hoje eu fortaleço. Hoje eu faço essas loucuras aí de correr a trum de manhã e a night run à noite, mas eu sei que o casco aguenta. Então, e eu sei até o nível de intensidade que eu posso fazer. Então, crianças... Já correu 5 de noite, não foi? Eu corri já 5. melhorou. Em tempos remotos ia ser 30 e 10, já foi para 5, já... Não, já foi 21 e 21, 21 e 42, já foi 26 e 10, eu já fiz muitas besteiras. Já teve aí. que dizer não a um aluno para o plano que ele queria, Felipe? Olha, sendo bem sincero aqui, totalmente transparente, eu já perdi aluno, porque eu pensei assim, eu falei, eu não posso abrir mão, eu escolhi educação física não só pelo fator financeiro. Lógico que nem você falou, a gente não vive de luz, a gente não vive de fotossíntese, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas. Só que eu tenho a educação física, ser treinador de corrida, principalmente de uma maratona, como uma responsabilidade muito grande. Do mesmo jeito que um médico prescreve uma receita e dá na mão de uma pessoa, eu vejo o treinamento para uma pessoa. Porque eu sei o mal que pode fazer para uma pessoa que não está preparada para aquilo. Já aconteceu de aluno chegar para mim e falar, quero fazer uma maratona no tempo tal, com um perfil tal. Eu falei para essa pessoa, eu não treino, não tem jeito, eu acho que é melhor você fazer uma meia, vamos fazer outro objetivo. A pessoa não entendeu, porque ela estava com aquilo na cabeça, ela foi naquilo. Fulano faz, eu também faço. Fulano fez, eu também faço. Infelizmente, esse caso dessa pessoa... Hoje em dia, ela nem corre mais. É um testemunho que, infelizmente, às vezes eu dou quando eu dou curso e falo. Por quê? Essa pessoa pegou uma lesão no quadril, tão feia essa lesão no quadril, que o médico chegou para ela e falou assim, infelizmente, você não tem como continuar correndo. Você vai ter que fazer outro esporte se você quiser, daqui a alguns anos, você ter qualidade de vida, porque o seu quadril, infelizmente, você acabou com o seu quadril fazendo maratona de forma errada. E eu falei, eu não posso fazer isso. Ele fez o quê? Achou alguém que faria, fez, e infelizmente, o preço, no final de tudo, por isso que a gente tem que ter clareza nisso, porque quem vai sentir a dor, no final, é você. Não é o treinador, não é o amiguinho que fez e você também pode fazer. Quem vai sentir a dor quando levantar e pôr o pé no chão e falar, ai, vai ser você. Então você tem que pensar, você em primeiro lugar. Antes de pensar no outro, é você primeiro. Isso que o Washington falou é sensacional, porque tudo na vida a gente tem 2 jeitos de aprender. Ou a gente aprende na dor, ou a gente aprende no amor. Hoje em dia, com a era da informação, é bem mais fácil a gente aprender no amor. Eu vou dar o meu exemplo. Ontem, fui fazer minhas marmitas da semana, fui lá, pensei assim, 120 gramas de arroz em cada marmita. Então, 120 vezes 14, 1,6 kg. Coloquei 1,6 kg de arroz cru para cozinhar. O que aconteceu? 1,6 kg virou 3 quilos. Virou uma panela que eu fiz toda a marmita da semana e sobrou arroz. Até eu tô quase distribuindo arroz para um mês, na verdade. Olha aí, quem quiser arroz pronto, passa na casa do professor Felipe que tá pronto, viu? Então, aceitando encomendas. Traga a vasilha. Não, só que aí não vou só mentir depois... que já pesei também ele cru. Quem nunca? E só depois eu tive a brilhante ideia de colocar no Google ou no YouTube assim, como fazer arroz. Aí uma senhorinha toda fofinha no YouTube falando assim, pessoal, quando você for fazer arroz, o arroz ele quase triplica a quantidade. Coloque só isso aqui. Eu falei,
Por que eu não assisti o vídeo dessa senhora antes? É a mesma coisa, eu Washington. Por que eu não assisti essa live antes de fazer essa maratona? Eu teria evitado ter um panelão de arroz, eu teria evitado ter problema. Mas é do ser humano, às vezes, ir pro mais fácil, e aí a gente aprende, a gente vai aprendendo. Esse é o ciclo da vida. Bacana demais. Aqui está o Anderson novamente. Na corrida e na vida, você só pode se comparar com você. Essa semana eu escutei que a dor do arrependimento é 2 vezes maior que a satisfação da vitória. Amigo, valeu. Se fosse só 2 vezes maior, era tão bom. Mas quem chorou na fisioterapia estava aqui, viu? Quem chorou que nem menino ali, dizendo, não, tá doendo, tá não. Chorando e refletindo, por que eu fiz? Aí você diz, na próxima eu não vou. Não é nem só um investimento financeiro para fazer, o tempo perdido durante a semana para cuidar, também é o desgaste psicológico de você passar não sei quantas semanas na fisioterapia pensando, e se eu não voltar mais? E se não ficar bom nunca mais? Porque enquanto você corre sem dor nenhuma, você é invencível. Essa sensação, eu acho que todo corredor, até os 20, ainda tem muito. Vai dar, pô. Eu não senti nada até agora, nunca aconteceu nada, até acontecer a primeira. Aí eu também só recomendo assim, Felipe pode falar melhor. Não é porque você se machucou, que isso é seu ciclo de vida também, não. Sim. Existe também o derrotismo. Me machuquei, você vai andar agora com pé de travesseiro. Olhando para todos os lugares na rua, não quer pisar no sapato, anda com uma lanterna desse tamanho, com medo de qualquer buraco. Existe esse lado também psicológico, que depois que você se machucar sério, você tem medo de tudo. Também não é assim, porque se fosse assim, ninguém saía de casa. O negócio é ficar sentado e andar de cadeira de roda para não cair. Se for, e dentro de casa, que é com medo de ser assaltado. Se fosse desse jeito, a gente não fazia nada. E corrida de rua é na rua. Agora, se for só 2 vezes a dor, tudo bem, mas não é não. É muito maior que isso, né, Washington? A dor, quando vem... Eu acho que Felipe, como é um profissional, não passou pelo que a gente passou. Eu não sou... Eu acho que eu não consigo trabalhar com a dor, não, velho. Porque o fato... Isso que você falou aí é muito importante. Porque o ciclo de uma maratona é muito importante. Principalmente para quem está querendo entrar pela primeira vez. Porque fazer muito mal feito, como eu fiz, leva justamente a essas dúvidas. Você ganha sobrepeso, depende se você for uma pessoa que tem uma bela facilidade de ganhar peso. Pô, do ano de 2017 para 2018, eu ganhei muito peso, porque eu tomei remédio, eu tomei anti-inflamatórios, cuidei da lesão, continuei comendo aquilo que eu estava comendo durante o ciclo de treinos. Então, assim, e isso fora a cabeça. Pão, come pizza. Não, você continua comendo aquilo que você come quando você estava treinando. E o seu corpo está parado lá. Está só recebendo choque, recebendo massagem, recebendo gelo. E você está lá parado, e você está vendo seus amigos treinando, você está vendo seus colegas treinando, você está vendo provas que você podia ter participado e você estava inscrito, mas você chega... Eu tenho muita inscrição minha para o meu chefe, que hoje não está correndo também. Mas, assim, tem corridas que hoje nem existe, eu queria participar e hoje nem existe mais, como a corrida do Clique Caxias, que até hoje eu sou arretado que ela largava lá no Segundo Jardim, chegava no Forte do Brum, e ela não faz mais isso. Então, eu perdi essa boquinha. Ou seja, por conta de uma lesão, assim, você perde dinheiro, você perde tempo, e tempo no Recife, meu amigo, é dinheiro, viu? Porque você sair da Zona Sul para ir para a Zona Norte, parece que você está viajando para Carpina ou para Limoeiro. O tempo que você perde. Então, é de se pensar, de fazer o certo. Fácil é o certo. Já diz aí uma canção dos Titãs. Então, professor... Parece ser o mais fácil para o povo. Eu não sei. Às vezes eu quero entender. Parece que o gostoso é ir na dor mesmo. Depois a gente dá um jeito. Mas é tão mais fácil não sentir ela, sabia, minha gente? De boa mesmo. É bronca demais. Eu não... Eu penso assim... hoje é mais fácil, né? Porque esse ritmo de provas que eu faço é meio que acaba sendo... me condiciona a esses desafios, levando em consideração também que eu fortaleço, eu me cuido e tal, mas levar em consideração esses riscos é importante. E isso tem que... É para isso que existe treinador, é para isso que existe uma pessoa como
A Nutri estava aqui na semana passada para preparar tudo isso. Existem profissionais capacitados que te levam ao sucesso. E eu acho bacana isso quando o professor fala, como o professor Felipe fala, olha, isso aqui foge da minha alçada. Eu estou aqui para te ajudar, não estou aqui para te ferrar. Exatamente. Isso falou tudo, porque, infelizmente, a gente vive numa era que tem muita informação mentirosa por aí, tem muito enganadora, a palavra certa. Então, é aquela coisa que eles vendem. Fique rico trabalhando em casa 1 hora por dia e tenha um carro igual o meu. E, infelizmente, muitas pessoas acreditam nisso e acham que existe o fácil. Só que o caminho natural da vida não existe o fácil. Você tem que plantar, você tem que regar e tem que colher. Então, não tem jeito. A gente tem que entender o ciclo natural da vida. Poxa, quero fazer uma maratona. Voltando para a maratona. Eu vou ter que viver o ciclo da semente. Plantar, regar e colher. E não cair nesses contos. Pô, se o fulaninho vier falar para você com o papo de coach motivacional da maratona, lua de cristal. Isso aí eu gostei demais. Lua de cristal. Vai que você consegue, vai que você consegue. Você fala para ele, meu amigo, quem paga minha FISO sou eu. Uma vez eu coloquei, deu vontade de fazer uma camisa assim. Vai cuidar da sua vida. Para quando alguém for falar, você falar para a pessoa assim, ó, vai cuidar da sua vida. Deixa que a minha prova eu faço, o meu pace é a minha saúde, sou eu que mando. Bacana. E para quem está começando agora, existe alguma receitinha de bolo? O que comprar, o que deixar de fazer? Roupa, tênis? Isso também é importante ser orientado, Felipe? Tudo que a gente não fez, né, João? Assiste os erros da gente e faz voo ao contrário. Cara, eu corri, a minha primeira maratona foi com o KR3, velho, que hoje é o KR6, né? Digamos assim. Uhum. Era um tênis para 5 e 10 quilômetros, eu corri com 42. E foi terrível. Quando chegou nos 30, só seguir a gente no Instagram, ver o que a gente fez e dizer, não vou. Não façam isso. Eu vou fazer eu vou escrever um manual de não fazer ao correr, porque o que eu já fiz de besteira, velho. Eu gostei do manual. O que não fazer ao correr, eu gostei desse manual. Vou listar tudo de erro que eu já vi, vou falar. Vou fazer um PDF, vou dar pra galera de graça. Não faça isso aqui, ó. Pra pessoa olhar e falar, se eu tô fazendo isso daqui, eu vou parar agora. Isso é sensacional. Sensacional, sensacional. Isso que você falou é perfeito. Vamos dizer assim, eu até tenho um manual, só que é um manual do lado bom. Eu tenho uma plataforma que eu disponibilizo para os meus alunos, que lá eles têm esse manual, o passo a passo. Mas o básico, vamos tentar simplificar no básico em alguns minutos. O que você precisa quando você decide fazer uma maratona? O Washington falou, vou fazer uma maratona. O que você precisa? O primeiro ponto de tudo é um tênis. Não adianta, você precisa investir em um tênis. Às vezes não precisa ser o tênis mais caro, não é o tênis de R$2.000 que a gente está falando, não é aquele tênis que vai ser que vai fazer você correr, mas você precisa ter um tênis adequado para o seu perfil. Então, investe num tênis, um tênis apropriado de corrida, um tênis bom, tem várias opções bacanas hoje em dia no mercado, não precisa ser nada muito caro para você ter para correr. Qual que seria o segundo ponto para você investir para uma maratona? Uma roupa adequada. Uma roupa adequada, mesmo assim, de novo, não é a mais cara. Você pode ir na Decathlon, comprar um material adequado, por quê? Lidiane já deve ter visto pessoas que no meio da prova, o tecido, por ser um tecido inadequado, a pessoa tem assaduras, chega com o mamilo sangrando, chega com mancha de sangue é muito comum, por mais que ninguém acredite na maratona. E correr às vezes assim, a pessoa tem que correr quase desse jeito, porque fez uma ferida tão grande no mamilo da pessoa que a pessoa chega toda ensanguentada, que você fala, o que aconteceu? A pessoa foi a assadura da prova. E somente a pessoa que corre, ela sente isso. Sem contar aquela assadura que dá no short, que você só sente quando você vai tomar banho, que você liga o chuveiro e você fala, meu Deus do céu. Então, uma roupa, eu falo assim, nem que a pessoa não tenha condições, mas comprar um short e uma regata tem que ter, porque senão vai sofrer. Também é R$7, tá?
Não entendi. Vaselina. É R$ 7 o pequenininho. Cabe na pochete, no bolso, na mochila de hidratação. Tem até menorzinho, de 30 gramas por R$ 5. Nas Pague Menos da Vida. Hashtag fica aqui. Exatamente. Uma vaselina, uma roupa é o mínimo. E aí, por último, um reloginho. Um relógio é importante. Se a pessoa não tem um celular, ela pode comprar um relógio na barraquinha de R$ 10, aquele reloginho que só marca o tempo. Para ela marcar os tempos dela e ela sai e faz os tempos, faz os treinos todos por tempo, faz um treino de 1 hora, treino de 40 minutos, 1 minuto forte, 1 minuto fraco, um reloginho cronômetro. Ela nem precisa investir num GPS de R$ 1.000, R$ 2.000. Ela pode começar com um reloginho, é o kit básico que ela precisa. E aí o restante, a alimentação, essa outra parte, assiste a live da semana passada com a Bruna, que ela fala tudo isso. Velho, fantástico. Gente, a gente vai chegando quase ao fim aqui. Eu tenho que dar uns abraços aqui ao pessoal. Abraçar meu amigo Delay, é o Val Delay aqui. Ele já tá agoniado aqui. Ele quer fazer a maratona em setembro, a maratona Maurício Nassau. Ele disse aqui, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui a ordem cronológica dele. Um abraço também para o meu amigo Romualdo Faria, que está aqui. Boa noite. Essa turma é boa. Romualdo, diretamente de Xangrande. Ele que disse aqui, deixa eu ver aqui. O meu amigo Delay. Maratona é meu sonho de consumo. Vou me preparar para fazer a minha primeira. Maurício Nassau, que a gente já descobriu aqui que é dia 24 de setembro. E ele, lá embaixo, ele fala que chegou agora há pouco, ele está chamando a atenção aqui. Aí ele fala, Austin, eu aqui, ó. Aí eu vou tentar a minha primeira maratona. Dele, né? O bicho está agoniado. Aí ele chegou e cravou aqui, ó. Já fiz algumas meias maratonas. Tenho 4 meses para me preparar. É suficiente? Se for para a maratona de Nassau, venha-se embora para o pilotão, que eu já estou pensando aqui, já vou fazer essa programação. 16 semanas para a maratona Maurício de Nassau. Imperdível. Vou montar esse grupo de atletas. Se você quiser, Valderlei, com certeza dá. Me chama aí no Instagram depois, que vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. Se você já fez algumas meias, dá para treinar direitinho. Se ele for do Recife, principalmente, dá para a gente fazer um ciclo bacana e dá para a gente ir embora, arrebentar um pilotão. Quem sabe, em setembro, eu já vou ter feito a Floripa, eu não vou falar nada, mas quem sabe eu até não entro e puxo esse pilotão aí, mas vamos deixar isso no ar aí. Bacana, ele já ficou feliz aqui. Ele é de Jaboatão Centro aqui, Jaboatão Velho, da equipe dos Papaléguas Runners. Ele é trilheiro rochedo, ele é corredor de track, orientação. Ele, digamos assim, que ele tem um condicionamentozinho, viu? Porque o cara corre track no meio do mato, fazendo corta-mato aqui, o cara se garante. Abraço também, meu amigo Gilberto César aqui, o Giba dos Loucos, e também do Corre Comigo, porque esse cara, ele não sabe onde é. Se é do Corre Comigo, na segunda-feira é do Corre Comigo, na terça é dos Loucos. É assim a vida desse homem. Um abraço também ao meu amigo. Giba, posso falar de Giba? Pode. Giba é um grande exemplo. Se eu não me engano, ele até falou aqui. Giba está com hérnia de disco, se eu não me engano. E aceitou de boa. Giba é um maratonista, corre muito, 21 quilômetros. Era treinador, era atleta constante nos treinos dos loucos, fazia longão. E não deu. Tipo, tô machucado, não tá dando mais para fazer maratona. É isso aí. Tá super bem. Domingo fez treino, voltou, se tratou, descansou o tempo que tinha que descansar. Sábado na Night Run, se eu não me engano, ele completou os 10 quilômetros depois de muito tempo. E bem, e tranquilo, para você ver que quando você respeita o processo, tudo vai dar certo no final. Um dia desse eu estava botando pedra de gelo, comprando gelo no carro para as pernas de Washington. Tá aí morrendo, sofrendo. Hoje ele está bem. Hoje ele terminou a maratona uns 15 dias atrás, pleno. Fui até atrás, que a cara dele não estava bonita, mas era raiva de mim, não da corrida. Na corrida ele estava bem. Estava super tranquilo, porque o corredor, quando passa com a cara feia, a gente tem dúvida. É dor? É cansaço? É abuso? Ou é que a pessoa é feia mesmo, né? Não, que a pessoa é feia mesmo. Porque não vamos mentir que, dependendo do seu psicológico, passam várias coisas na cabeça de uma maratona. Uma delas não vai chegar, não? Porque se você for daqueles que olha no relógio o tempo todo, você fala, mas rapaz, ainda é 30, eu já corri que só a gota. Andei que só. Eu cheguei à conclusão, Lid, que depois do 32, eu tenho absoluta certeza que deve sair algum menino, alguém deve sair assim do meio do mato, e ele vai puxando a placa dos quilômetros para trás. Eu tenho absoluta certeza disso. Anda, né?
Não é possível que o quilômetro tá passando 5 e pouquinho e a placa nunca chega. Certeza que alguém vai puxando para trás assim e os quilômetros vão ficando um pouco maior, porque quando passa ali o 32, bate o muro das 20 milhas. Bate aquela coisa na cabeça que a pessoa fala assim: eu só quero que o dia termine bem, eu só quero que isso aqui acabe logo, pelo amor de Deus. O que eu mais lembro da minha primeira maratona que eu achei engraçado é que eu comecei a ficar muito cansada. Eu disse, não acredito não, que ainda falta 30 e pouco. Estava no 34, 35, aí chegou no 37, a dor inteira foi embora. Aí eu virei para o meu amigo do lado, André, e fiz, André, eu estou morrendo. Ele, por que? Eu fiz, porque eu acho que eu estou morrendo. Deus tirou minha dor, é porque eu estou vendo a luz. Não dói mais nada, a perna não está cansada, eu não senti mais a sede. Eu fiz, isso é o caminho do fim. Todo mundo que está morrendo diz que a dor foi embora, você sente uma sensação muito boa, é quando vem a luz do filme Ghost. Eu realmente achei, isso vai dar muito errado isso aqui. Ele, não, mas está tranquilo. Eu fiz, não sei não. A dor foi embora, de repente meu corpo se acalmou e fez, é isso aí. Quem passou dos 35 vai terminar. E eu lembro do pessoal passando por mim e fazia, agora é menos que um circuito das estações. E na verdade né? Eu corria muito 10 no circuito das estações, é menos de 10. Agora, aí quando falta 5, você faz, é menos que uma se corre. Agora dá, quem corre uma se corre sempre, vai correr o resto. Então, meio que o psicológico mexe bastante. É um dos pontos que eu acredito que a maior recomendação de vida que eu dou por experiência é fazer longão. Porque no longão você vai preparando a mente para grandes distâncias, para entender que demora para caramba fazer 30, viu? Demora que só. Aí você falou tudo, a gente até não abordou esse ponto do treinamento, até foi muito assunto, daria para ser assunto para mais de 3 horas aí de live. Uma vida falando de maratona. Tem que voltar. Mas para mim, quem chegou até aqui no tema maratona, ó, esse povo que está todinho aqui assistindo, dizendo vou para o Rio, vou para São Paulo, está fazendo longão. É um pré-requisito de estar aqui na live. Estou acreditando que todos os meus amigos e pessoas queridas estão fazendo seus devidos longões e fazendo dever de casa. A gente está acreditando que a gente não abordou o tema porque vocês já estão fazendo que o Rio faltam 3 semanas. Está todo mundo no ciclo direitinho, está todo mundo certinho. A gente está nesse pressuposto. Porque isso que você falou do longão, eu costumo falar assim, o longão é a vacina para maratona. Do mesmo jeito que você não pode viajar para um país que tem alguma doença lá sem apresentar seu cartão de vacinação, eu acho que você não deveria poder entrar para largar para maratona se você não apresentar o seu cartão de longão. Falar aqui, ó, fiz os longões aqui, ó, tá aqui, pelo menos um longão eu fiz, tá aqui, ó. Porque o longo é a vacina para você chegar na maratona. Se você não fez um longão ali de, no mínimo, eu tô falando no mínimo, 2 horas de longo, você vai sofrer na maratona. Eu já tenho que te avisar. Se você entrar numa maratona sem ter feito 2 horas de longo, vai ser sofrido. Porque você tem que ter vacinado o seu corpo para passar naquela maratona. Então, isso que você falou é perfeito. Vai fazer maratona? Toma vacina antes, vacina no corpo para você conseguir suportar essa maratona. Sem vacina, saiba que você vai ver, vai ser isso aí, a maratona vai virar corrida de sobrevivência. Aí você vai voltar lá para a era do Filipides e vai ser realmente uma corrida de sobrevivência que você corre o risco de, infelizmente, de ir até a luz branca no final. Tá vendo? Muita gente já viu essa luz branca e fez, rapaz, pode ser o começo do fim aqui, mas eu vou morrer com a medalha no pescoço. Eu vou morrer com a minha medalha maior. Mas tudo na vida é psicológico. Quando você tem confiança, você sabe que vai dar certo. Você pode dar errado porque você pode cair na esquina da corrida, no próprio primeiro quilômetro você se machucar. Mas caso não dê, você sabe. Agora, só o treino é que vai lhe mostrar. Eu realmente fiz muito errado da minha primeira, que eu nunca tinha passado dos 30. Mas na minha cabeça, quem faz 30 faz 42. Assim, eu botei na cabeça que se eu cheguei até os 30 muito bem no longão, fiz até com a minha amiga Lela, que está assistindo aqui, nos longões dos amigos que correm, eu fiz muitos passos, 27, o último que eu fiz foi 30, eu fiz, então dá.
Mas eu também tinha a humildade suficiente dentro de mim de que, se não desse, eu largaria a prova, porque a inscrição é minha, a vida é minha, quem paga sou eu, quem vai ficar sem andar no outro dia sou eu. Então, eu sou desse pensamento. Pode ter um grupo inteiro nas minhas costas de corrida dizendo que você consegue. Eu digo, se eu não conseguir, eu não consigo não, boy. É isso aí. Eu tenho consciência de mim. Eu aconselho a quem nunca trabalhou essa parte que trabalhe, porque é o mais importante. Se sentir, se entender, para ver para qualquer esporte, para a vida. Ou até para você pegar um carro na estrada. Se você não tem confiança para dirigir numa estrada, não vá, não. Porque isso vai dar muito errado, porque qualquer coisa que acontecer, você vai ter medo, você não sabe como você vai reagir. Eu meio que sabia o que fazer numa maratona se desse errado. Eu meio que sabia, vai doer, vou reduzir. Agora não é o momento. Vou ver quando é que dá para apertar, mas só os treinos é que vão dizer isso. E sendo sincero com o Felipe e seus treinadores. Né? Não é dizer fiz, pô, claro que eu fiz. Tá tudo certo aqui. Essa comi direitinho, ó. Não passou mal, passei não. 90% desses aplicativos de treino que eu já vi tem uma parte para você explicar da lesão. Tem uma partezinha que você diz, está sentindo dor, aí todo mundo bota não. Terminou o treino como? Ótimo. Só as carinhas assim, eu digo, mas é nada. Dos meus próprios amigos que me mostram, estou botando meu treino, eu digo, esse rostinho aqui. Lembrando que dá para sentir que a coisa tá feia pelo batimento cardíaco, né, professor? Eu gosto muito de falar que tá bom, só que, tipo, ó, tem um limiar que tá ferrado. Exato. Aí você olha, pô, o treino foi bom, aí você entra lá, e aí você vai ver que teve várias pausas ali no meio, você vê que a pessoa virou quase um intervalado. Era para ser um treino de 30, de 32, virou um intervalado de 5K, que a pessoa parou, correu 5 e parou 5. Então, você fala assim, alguma coisa não tá 100% aí. E é o que ela falou. Vai acontecer na prova. Aquilo que você faz no treino é o que vai acontecer na prova. Você chegou no treino, não fez o que tinha que fazer, viveu o que você viveu no treino, é o que vai acontecer na prova. Não adianta você querer fugir e voltar para a lua de cristal e falar, agora é pensamento positivo, que agora vai dar certo, eu sou um super-homem, porque não vai. Eu costumo dizer assim, o seu organismo, o nosso corpo, ele ainda é uma máquina muito maravilhosa para sobrevivência. Aquilo que ele falou, maratona é uma corrida de sobrevivência. Em parte. Porque, vamos dizer assim, ó, por que eu falo que ninguém, o segredo está na nossa mente, mas não 100%. Por quê? Pensa o seguinte, imagina que você está correndo a maratona, quilômetro 35, você está naquele estado que você fala assim, eu tô aqui sofrendo, não vejo a hora de chegar, não sei, não... Imagina que, de repente, do nada, sai do meio do mato um boi bravo, um cachorro bravo, uma onça, pensa, se for lá em Manaus, não sei... Sai uma onça do meio do mato e faz só um rugido atrás de você. Eu duvido um pitbull sair correndo atrás de você. Eu duvido que esse maratonista que achou que estava quebrado, ele não vai descobrir uma força interna que ele não sabia que ele tinha, ele achou que ele não tinha. Ele vai correr num pace mais rápido do que o primeiro da prova. E se ainda tiver um muro, ele pula o muro e passa para o outro lado do muro. Então, energia ele tem. Ele só não conseguiu acessar aquilo no cérebro dele. Estava, vamos dizer, numa parte bloqueada que o nosso cérebro deixa bloqueado. A gente usa 30% da capacidade do nosso cérebro. E onde a gente desbloqueia o restante para usar na hora da prova? No treino. O treino é justamente para isso. Para você conhecer o limite, superar o limite e chegar na prova, superar de novo o limite. Faz sentido? Então, é muito importante a gente ter isso claro. Poxa, o segredo é mental? Você é mais forte do que você imagina? Mas treine, viva aquilo, para na hora que chegar na prova você tá preparado. Essa é a palavra. Para fechar, eu gosto da frase do Bernardinho, que diz assim, a vontade de vencer deve ser proporcional à vontade de se preparar. Por quê? Vencer, e quando eu falo vencer, a gente pode colocar isso como pessoal, como auto-performance, como vencer a si mesmo. Vencer é consequência de uma boa preparação. Então, a vontade de vencer tem que ser semelhante à vontade de se preparar, porque vencer é consequência de uma boa preparação. Olha aí, ó, já aconteceu comigo, levei a carreira de um cachorro. Exatamente. Eu não tenho dúvida.
E o pace sobe, que é uma beleza. Então você entende que é uma beleza. Energia você tem para correr. Mas por que você não consegue acessar aquela energia na hora? Porque o seu cérebro ele bloqueia e fala, opa, até aqui eu vou. Mais do que isso, não. Você tem condições. Aonde que você desbloqueia isso? Na preparação. O segredo está em se preparar. Tem coisa que eu acho que você nem vai saber, não dá para lidar com aquilo, elimine. Eu lembro que uma vez eu estava correndo com uma pessoa uma maratona, acho que foi até a Nassau isso, que eu estava correndo com uma mulher que ela começou. Ela colou comigo e fez. Já foi, falta 41. Ela fez isso até o 4. Quando chegou no 4, eu fiz. Então, é porque realmente não dá para mim. Corrida é um esporte individual, tá? Tô indo. Aí meu amigo fez, não faz isso, é muita grosseria. Eu fiz, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo correr 42 quilômetros com uma pessoa me dizendo de um por um. Comprei um Garmin para isso. Então, se eu não consigo lidar com isso, você elimina. Eu não consigo, eu não contei para ninguém que eu ia fazer uma maratona, porque eu não consigo lidar com, bora, você consegue, tudo que você quiser, só basta acreditar, o que tiver de ser será. Eu não consigo. A orelha da Xuxa está coçando hoje, viu? Então, eu elimino, eu digo, vou na minha. Não gosto de fone de ouvido, porque eu acho que me dá dor de cabeça, também não uso. Não invento moda do que uma coisa que eu não vou fazer. O que você não consegue, você não consegue. O ruim é que a gente escuta tanto as pessoas e não tanto o professor, que lhe conhece mais porque está o tempo todo olhando você, que é a obrigação dele. O trabalho dele é esse. É olhar tudo que você mentiu no aplicativo, tudo que você mentiu nos treinos presenciais, que ele está vendo que ninguém é cego. A gente tá vendo que você não tá, essas coisas todas, mas você não, tô ótima, vai rolar. Às vezes não vai. Você tem que aprender a ouvir. E quando ele tá dizendo que vai dar certo, acredite também, porque ele tá vendo. Ele tá vendo que seu ritmo é bom, porque muitas vezes a gente tem a famosa preguiça. Mas o ritmo é bom, é legal, você está bem preparado. A falta de confiança antes de uma maratona também é muito comum. Quando um monte de gente começa a entrar no grupo e dizer, rapaz, eu estou com medo, acho que eu vou só para os 21. Aí bate aquela coisinha no coração dizendo, e se eu também não for? E se não for muito legal? Tem uma pessoa aí que também me ligou do Rio. Estava meio assim, não sei se eu vou para os 21 e 42. Aí você escolhe um número de telefone, liga e faz, eu vou para uma pessoa que vai me dizer alguma coisa boa. Agora, se a pessoa me liga e faz, se eu fosse tu, não ia não, que isso vai dar em merda. Pronto. Aí você já faz, né? Não, você pensa duas vezes. Eu digo tanto para um atleta para saber se preparar para ouvir, como para quem está dizendo, cuidado com o que você vai dizer para um maratonista na véspera ou na hora de largar. Se não tem nada para dizer, não diga. Se você não tem nada de bom que possa ajudar naquele momento, não diga. Todo mundo que corre uma longa distância pela primeira vez tem seus medos, tem seus anseios, pode estar segurando a boca lá dizendo eu sou foda, mas não é. Assim, dentro dele, bate um medinho, a elite está lá dentro dele dizendo, rapaz, se não der certo, se minha estratégia não funcionar, do primeiro lugar ao último, quando você vai enfrentar uma coisa nova, tem medo. Agora, como você vai lidar com o medo é outra coisa. Então, ou você não escuta, ou bota um fone de ouvido bem alto para não ouvir nada, e quem for dizer, cuidado com a boca. Porque uma frase pode ficar. Se for uma frase dita que a pessoa estava esperando ouvir, que ela tá com o pensamento que está errado, e você disse, se eu fosse tu, eu não ia não, que essa prova é muito difícil. A pessoa, eita. Foi o que eu mais escutei na minha primeira meia maratona, quando o pessoal... Primeiro que eu esqueci que eu estava inscrita na meia, eu estava sentada no chão quando estava chamando os 21. Aí quando o pessoal fez, tu nem vai não, eu disse, vou, é a minha primeira. Eu não escolhi isso não. Eu já fui para a largada, já com a felicidade no rosto, dizendo, vê a ideia que eu tive. Meus primeiros 5 quilômetros foram péssimos, porque a minha cabeça dizia o tempo todo, isso foi péssimo. Olha o tamanho disso aqui. Vê que loucura que eu estou fazendo. Até da calça eu estava com medo. Eu disse, essa calça não era para eu estar com ela aqui. Eu não acho que eu não trouxe coisa suficiente. Aí trouxe carbogel. Eu digo, eu preciso mesmo disso. Eu me entupi de carbogel na farmácia sem nunca ter tomado. Comprei vários, de vários sabores diferentes, porque todo mundo comprou e disse, sem isso tu não termina. Então, também seja consciente na hora de dar conselho, né?
Assim, se você não é profissional da área, dê um conselho que pelo menos dê uma força de vontade, baixe o Augusto Cury dentro de você, ou frases e pensamentos positivos do Google. Se não diga, é o meu conselho de vida. É luta, meu velho. E com essa a gente vai chegando quase ao fim do podcast Papo Corrida. Mas antes eu vou deixar aqui a minha homenagem aqui ao meu amigo Gerson Saulo Xavier do Corre, corredor das antigas aí do Corre. Ele está se recuperando de um acidente aí doméstico e está, com certeza, ele vai voltar e vai voltar a correr comigo uma maratona junto, que ele é merecedor e ele me deu essa palavra aqui, ó, quando eu estava nervoso, né? Porque fazia uns... Era antes da Maratona do Rio, como a Lidiane falou aí, 2 semanas antes da Maratona do Rio. Era a minha primeira maratona pós-pandemia e eu acho que eu perguntei isso querendo saber realmente. Ele me trouxe isso aqui, ó. Isso que a gente tem que correr. Primeira meta com a frieza de um cientista. A última com a emoção de um artista. Isso é o segredo ideal para isso. É isso aí, meu velho. Com 1 quilômetro de prova, meu amigo. Eu recebi essa mensagem, eu digo, agora vai. A guarda do Corre comigo aqui na maratona da cidade de João Pessoa. Não deu nem 1 quilômetro ainda. Tô nervoso pra caramba, velho. Natural, são 42 quilômetros. Mas a gente vai terminar. Vai terminar e bem. Vamos embora. Velho, eu me arrepio até hoje com essa parte desse vídeo, porque... É isso, velho. Lidiane sabe das coisas às vezes. É o poder que você percebe. Tem o maratonista hoje, o melhor maratonista brasileiro, né? O Daniel Nascimento. Ele tem uma entrevista que ele deu que eu achei muito bacana, que ele falou assim: a nossa mente, todo mundo que é um atleta, a nossa mente é uma esponja. Que aquilo que você escuta, querendo ou não, pode cair na sua esponja e você pode absorver isso. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Ele fala, foi por isso que ele foi para o Quênia, porque no Quênia ele só absorve coisas boas. Você percebe como, na hora que esse senhor falou com o Washington, é como se esse senhor foi lá na esponja do Washington e jogou um balde de coisa boa. Na hora, até a cara do Washington mudou, a energia dele mudou, ele acelerou, e sempre ele fala, pô, eu vou terminar essa maratona, eu vou fazer essa maratona, e foi. E aí isso é muito importante, completa o que a Lid falou. Se você não pode despejar coisa boa na esponja do outro, fique quieto, tampe o bullying, deixe pra lá, não faça nada, porque pessoas ajudam pessoas, desde que com a intenção certa. Fantástico, velho. E é com esse fim aqui que a gente, com esse encerramento que a gente agradece demais aqui a presença do Felipe. Felipe, como é que a gente faz para te encontrar aí no meio da rua, correndo? Ou até na internet, né? Na internet a gente já sabe, é no Corre_Felipe. Como é que o pessoal pode te encontrar aí para treinar contigo, para estudar contigo, para correr contigo? Show! Primeiro, agradecer também aí o convite. Foi 1 hora e pouquinho que a gente passaria aqui 3, 4 horas conversando sobre maratona. Foi um prazer falar sobre a corrida, algo que eu amo. Muito obrigado aí, Lid. Muito obrigado, Washington, pelo convite. E quem quiser saber um pouquinho mais, me acompanhar, minhas redes sociais é Corre_Felipe. Pode me acompanhar no YouTube, pode me acompanhar no TikTok, no Instagram, nas minhas redes sociais. Quem quiser treinar comigo, hoje eu tenho pouquíssimas vagas, não é nada disso não, é porque realmente o meu acompanhamento online é um acompanhamento diferenciado, então eu não gosto de abrir muitas vagas de acompanhamento online, só que eu tô abrindo agora em Boa Viagem, segundas e quartas-feiras, treino funcional à noite, no Segundo Jardim, então quem tiver nessa live e quiser fazer um treino, totalmente convidado, é só chegar, inclusive o Washington, Lidiane, 7 horas da noite, em frente ao letreiro ali do Oxi. Segunda e quarta-feira, treino funcional. Quiser vir treinar comigo ou mandar sua mensagem no direct do Instagram, no WhatsApp, vai ser um prazer. Eu sempre gosto de sentar, ouvir histórias, aprender. Eu aprendo com vocês, alunos, eu aprendo com os atletas e a gente segue nessa jornada. Que nem eu sempre digo, eu tenho uma missão, a minha missão de vida é ajudar 1 milhão de pessoas. Toda pessoa que eu ajudo, que eu atendo, eu vou lá e marco. Falo, opa, essa daqui foi a 200 e pouquinho. Eu quero ajudar 1 milhão de pessoas a transformar a sua vida através da corrida. Então, se você vai ser um desse 1 milhão, vem junto comigo que nessa minha missão de vida aí, nessa minha jornada.
Fantástico. E, Lidiane, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E, cara, é sempre bom demais conversar com pessoas como o Felipe, que trazem aí, que ensinam até a gente, né? Ou relembram a gente a fazer o correto. Principalmente eu, né? Não vou mentir. Lembranças. A gente relembra os erros, lembra as dores, lembra do pós-prova, como foi ruim andar. E aí a gente vai aprendendo, porque ninguém sabe de tudo. E quanto mais cedo você reconhecer isso, melhor. Não é porque você tem 15 anos que vai dar tudo certo na próxima corrida, não. Estamos sempre no aprendizado. A medicina muda, o conhecimento muda, o que valia antes já não vale agora. Quando eu comecei a correr, o melhor alongamento era paradinho. Hoje já não é considerado mais o melhor para a corrida. Então, tudo mudou, né? A gente muda. Então, quanto mais aberto vocês estiverem na mente para poder se saírem melhor nos primeiros 5, 10, 21, 42, a gente sempre está buscando ajudar e trazendo pessoas como o Felipe. E procurem ele para dúvidas. Não é a gente, não, que a gente sabe ensinar, não. A gente sabe mostrar os erros e as dores. O cara tá aí. A gente tem outros no podcast também que a gente entrevistou, profissionais da área que já deram muitas dicas, estão sempre dispostos a dar. Procurem quem sabe, não quem faz, porque quem faz nem sempre sabe. Meu velho, é assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcasts, disponível para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music e, se bobear, até na radiola da sua avó você encontra a voz da Lidiane Andrade. Lembrando que semana que vem tem mais, né, Lidiane? Tem, agora a gente tem mais surpresas. Sugestões, deixem no inbox do Washington. Deixe na caixa postal, envie a cartinha para a Xuxa, que ela hoje está Coreia coçando aqui, a bichinha que sofreu aqui hoje nessa live. Incrível! A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fique com Deus.